Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é Deus eterno, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Deus criador dos céus e da terra. Sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois o Senhor mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Em ti existimos, nos movemos e vivemos. Louvado seja o nome do Senhor. Graça nós te damos por estarmos aqui mais uma vez, ó Deus, com liberdade, para estudarmos a tua palavra, para buscar a tua face. Nos ajude, Senhor, a entender espiritualmente a tua palavra e fazer a aplicação dela em nosso cotidiano, em nosso viver. Que as nossas vidas, ó Deus, sejam cartas vivas, as quais os homens possam te conhecer por meio de nossas palavras, ações e testemunhos, Senhor. Seja Deus exaltado nesta manhã e permita-me ser um canal, um instrumento por meio do qual o Senhor edifique a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos inicialmente ler um texto de Apocalipse, texto básico desse tema. Apocalipse 19, versículo 11 ao versículo 21. Capítulo 19 de Apocalipse, verso 11 ao 21. Diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém? Há muitos autores bíblicos que tratam desse assunto, desse mesmo assunto. Houve muitos profetas do Antigo Testamento que tiveram as mesmas visões e as mesmas revelações que João teve. A diferença entre esses profetas e o apóstolo João é apenas o ângulo, é apenas o ponto de vista. Os profetas do Antigo Testamento tiveram revelações deste conflito final, antes de começar o reino de 1000 anos na terra,
tendo como referência o povo judeu. Os profetas tiveram essas revelações, tendo como foco a nação judaica. Mas João, ele tem a mesma revelação sobre esse conflito final, tendo como referência o cordeiro e a sua noiva. A diferença básica entre os profetas antigos e profetas João é essa. É que João teve como referência a igreja. Porque o livro de Apocalipse, ele é endereçado especificamente para a igreja. Só há duas menções no livro acerca de Israel, no capítulo 7 e no capítulo 11. Mas todo o livro é uma carta, é um livro endereçado para a igreja. E como é que eu vejo isso? Deus, ele é o total conhecimento. Não existe nada que tenha acontecido ou que vá acontecer que Deus não saiba. Deus é onisciente. Deus é o pleno conhecimento. E conforme a sua vontade, de acordo com o seu plano, Deus traz revelações. Então, Deus repartiu, distribuiu, Deus revelou, Deus fragmentou aquilo que ele conhece acerca do que está por vir e deu para alguns profetas. Só que esses profetas, eles tiveram essas revelações de ângulos diferentes. E quando nós lemos esses profetas, que foram muitos, dentre eles Daniel, Jeremias, Ezequiel, Obadias, Sofonias e muitos outros profetas, quando nós lemos, quando nós reunimos esses profetas, nós temos uma visão panorâmica daquilo que vai acontecer, porque cada um traz um detalhe diferente do outro, de modo que reunindo essas porções bíblicas, nós temos uma visão global do que vai acontecer. Então, Deus, ele é todo conhecimento. Ele sabe o que aconteceu, ele sabe o que vai acontecer e ele sabe o que aconteceria. A gente, às vezes, especula muito, né? Por exemplo, nós pensamos assim, o que seria se Adão não pecasse? E aí temos várias ideias, né? O que iria acontecer se Adão assumisse a sua culpa, ao invés de transferir a culpa para a sua mulher? O que aconteceria se ele fizesse isso? Então, nós temos algumas ideias. Não tem como saber o que seria, mas Deus sabe. Deus sabe o que seria se eu não pecasse há 10 anos. Deus sabe. Deus sabe o que aconteceu, o que será e o que seria. E, de acordo com o seu plano redentivo, conforme a sua soberania, Deus concede aos seus servos revelações do que vai acontecer. Então, esses profetas, assim como João, tiveram as mesmas revelações, apenas a diferença entre eles é apenas quanto ao ponto de vista. Os profetas do Antigo Testamento tiveram revelações deste conflito final, tendo como foco Israel. E João teve como referência o cordeiro e a sua noiva. Eu quero ler também, aliado também a esse texto, mais 2 textos de Apocalipse. Assim, o nosso tema ele vai ser desenvolvido com base em Apocalipse, com base naquilo que João escreve, e com base em mais 4 profetas. Ezequiel, Daniel, Miqueias e Zacarias. Então, além de Apocalipse, nós vamos aqui visitar mais 4 profetas. Ezequiel, Daniel, Miqueias e Zacarias. Há muitos profetas que eu não tenho tempo para trazê-los todos, mas eu quero apenas desenvolver esse tema com base nesses 5 profetas. João, em Apocalipse, e mais 4. Ezequiel, Daniel, Miqueias e Zacarias. Vamos ler Apocalipse 16,
verso 12 a 16. Eu estou lendo esses textos porque esses textos eles falam do mesmo assunto. Esses textos eles apontam para o conflito final. Diz assim: derramou o sexto a sua taça. Esse vento aqui está me atrapalhando. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca do falso profeta, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Capítulo 17, verso 11 a 14. Diz assim: e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Mais uma vez, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Esse conflito final, que nós chamamos de Batalha do Armagedon, ele começa com a 6ª taça, que é equivalente à 6ª trombeta. Nós bem sabemos que a 6ª taça ou a 6ª trombeta fazem parte do livro selado. Mais precisamente, fazem parte do 7º selo. Então, o 7º selo é aberto e na 6ª trombeta acontece a mobilização das tropas. Acontece a mobilização dos exércitos do anticristo a partir de um ponto geográfico. Que ponto geográfico será esse? O vale ou o monte de Meguido, ou Armagedon. As nações que serão convencidas, que serão mobilizadas, vão se concentrar a partir desse ponto geográfico, Armagedon, para irem destruir Israel. A proposta é pelejar contra aquele que vem. Então isso acontece antes da volta gloriosa do Senhor Jesus. Há uma concentração de muitas nações e o intuito é este, é destruir Israel e pelejar contra o Cordeiro que vem com a sua noiva. Verso 14 diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Observe que estaremos com ele, voltaremos com ele. Amém? Então, como é que eu vejo, como é que eu compreendo e estudo o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse, ele pode ser estudado, ele pode ser compreendido sob a ótica de 3 blocos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos o primeiro bloco,
que retrata a história da igreja sobre a terra. Do capítulo 3 do capítulo 1 ao capítulo 3, está retratada a história da igreja sobre a terra. As 7 igrejas às quais são endereçadas 7 cartas, são igrejas que representam a igreja como um todo em 7 períodos históricos e proféticos. Então, o capítulo 1 ao capítulo 3 retrata a história da igreja. O capítulo 6, do capítulo 6 ao capítulo 18, é o segundo bloco. É o período compreendido pelos 7 selos que são abertos. Ou seja, é o período da grande tribulação. A grande tribulação começa no processo de abertura dos 7 selos. Tá certo? Então, este período, certo, que vai do capítulo 6 ao capítulo 18, é o período de processo de redenção da terra. Não é somente um tempo em que Deus vai trazer juízos, mas é um tempo de redenção da terra. Então, este é o segundo bloco. O terceiro bloco, ele começa no capítulo 19. Mas, voltando aqui, eu disse que do capítulo 1 ao capítulo 3, está retratada a história da igreja. E o segundo bloco começa do capítulo 6 ao capítulo 18. E os capítulos 4 e 5? Os capítulos 4 e 5 retratam o arrebatamento da igreja e a glorificação dos que serão arrebatados. E a partir do capítulo 6, começa então o segundo bloco, que é o processo de abertura dos 7 selos, que trata da redenção da terra. E o capítulo 19 é a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas antes dele voltar, tá certo? Que nós aqui vimos no versículo 11 do capítulo 19, certo? O capítulo 19, versículo 11 diante, é a volta de Cristo, certo? No contexto desses versos, nós temos aqui as bodas, que vai do versículo 1 ao verso 10. Diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelo século dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, no versículo 11, Cristo retorna à terra. Mas antes disso, acontece as bodas no céu. Então, as bodas, elas vão acontecer no céu. Enquanto aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação, no céu acontecerá as bodas. Momentos antes, certo? O Senhor volta para arrebatar a sua noiva para as bodas.
a única visão que consegue se encaixar na sequência de eventos, arrebatamento, tribunal de Cristo, as bodas, é a visão pré-tribulacionista. Por quê? Enquanto na terra estiver aqui sendo derramadas as taças do juízo de Deus, no céu acontecerá primeiro o tribunal de Cristo. Então, Cristo retorna momentos antes de se iniciar o que está descrito no capítulo 6, arrebata a sua noiva para as bodas. E depois das bodas é que vai acontecer o que descreve João a partir do verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Então ele volta, observe, ele volta com os seus exércitos. E que exércitos são esses? E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem são esses que vêm com Cristo, que desce com Ele? No capítulo 3 de Apocalipse, verso 5, vai dizer assim: os que vencerem, ou o vencedor será vestido de vestiduras brancas. Nesse mesmo capítulo 19, versos antes, vai dizer que a noiva, a esposa do cordeiro, se veste de linho finíssimo e resplandecente. No capítulo 4, diz que os 24 anciãos estão assentados em 24 tronos e eles estão vestidos de vestiduras brancas. Quem é este exército que desce com este que está montado no cavalo branco? Quem são esses? São os santos que foram arrebatados. Cristo retorna com a sua esposa, com a sua noiva, depois das bodas. E ele retorna em um conflito. Verso 15 em diante. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados. Na sexta taça, nós lemos aqui que acontece uma mobilização, acontece uma preparação de vários exércitos, e eles se concentram a partir de um ponto geográfico chamado Armagedon. Isto acontece antes da volta de Cristo. No momento de quase destruição do povo de Israel, Cristo volta com a sua igreja em plena batalha. Vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo,
e todas as aves se fartaram das suas carnes. Eu poderia encerrar o tema aqui. Cristo retorna em plena batalha e encontra na terra várias tropas, vários exércitos concentrados para pelejarem contra ele. Não é preciso dizer o vencedor desse conflito. Na verdade, é uma batalha insana. É um absurdo, e o salmista vai dizer sobre isto. Ele se refere a isso aqui como uma insanidade. As pessoas vão estar tão enganadas pelo diabo que elas vão imaginar loucuras. Esses homens que estarão aqui vão imaginar que eles têm possibilidades de vencer o Cristo que volta. Eles vão pensar isso. Eles vão imaginar que tem alguma chance. A mentira entrou tanto neles que os farão pensar que poderão vencer Jesus que volta. Isso está descrito no Salmo 2. Vamos ler então o Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo messiânico e que se aplica nesse conflito final antes de começar o reino de 1000 anos. Diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Observe que essa mobilização de tropas, esse ajuntamento de reinos sob a custódia, sob a liderança do anticristo, é uma conspiração contra Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Eles pensarão coisas vãs, isto é, eles imaginarão que terão alguma possibilidade de vencer o Cristo que desce. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, o que é que nós oramos por quase 2000 anos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Há 2000 anos nós oramos pelo reino de Deus sobre a terra. E o que é que esses homens dizem? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, nós rejeitamos o seu governo. Nós não queremos que o Senhor governe sobre nós. Estamos aqui concentrados para impedir isso, porque não queremos o teu reino. Então, essa coalizão de nações, esse ajuntamento de tropas, é exatamente por isso. Não queremos o teu reino. Não queremos que o Senhor governe sobre nós. Verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Amém? Então, essa batalha final, antes de começar o reino de 1000 anos, é uma loucura, é uma insanidade. Mas nós bem sabemos que o Senhor sairá dessa vitorioso. Aliás, ele já venceu. Porque do ponto de vista de Deus, já aconteceu. Deus
vive numa realidade atemporal. Para nós, o que é futuro, o que vai acontecer, para ele já aconteceu. Então, isso que está aqui, para nós ainda é futuro. Para Deus já aconteceu. Então, Cristo já venceu. O anticristo com as suas tropas já foram destruídos, já foram consumidos. Amém? A batalha do Armagedon é o clímax da história do mundo e envolve uma grande porção das profecias do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, são os judeus e não os santos que aparecem no centro dessa batalha. Então, a diferença básica entre os profetas do Antigo Testamento e o profeta João em Apocalipse é apenas com respeito ao ponto de vista. Os profetas antigos tiveram essa mesma visão, revelação, tendo como visão, como foco, o povo de Israel. Já João teve como referência Cristo com a sua noiva. Os exércitos aparecem reunidos contra Jerusalém. Já em Apocalipse, que visa exclusivamente os santos, apresenta os exércitos reunidos contra o Senhor e contra os que estão em sua companhia. Ambos os pontos de vista são reais. O propósito de Satanás, ao convocar as nações, será o de impedir o estabelecimento do reino de Cristo e dos santos. Os reis da terra estarão mais interessados, por outro lado, em se apossarem dos despojos dos judeus. Esse será o chamariz que Satanás empregará para reunir as nações. O salmista fala dessa reunião e da loucura que os gentios pensarão, Salmo 2, que foi o salmo que nós lemos. Agora, a partir de agora, então, eu vou retratar, então, os 4 profetas que, além de João, tiveram a mesma visão, a mesma revelação desse conflito final. Ezequiel 39. Abra comigo aí. Na verdade, esse conflito final, ele começa a ser desenvolvido em Ezequiel a partir do verso 35, do capítulo 35. Eu não vou ler esses capítulos todos, certo? Não há tempo para isso. Os irmãos em casa podem ler do capítulo 35 de Ezequiel até o capítulo 39. Isso, que vai retratar exatamente do retorno de Israel à sua terra e desse conflito final. Os capítulos 35 a 37 de Ezequiel descrevem as condições reinantes na Palestina quando do retorno dos judeus, a furiosa oposição das nações adjacentes, a produtividade da terra sob o controle judeu e o seu retorno glorioso. Então, do capítulo 35 ao capítulo 37, Ezequiel trata de profecias que já se cumpriram parcialmente e estão em cumprimento. E nós estamos cegos. A igreja não está percebendo isso. Profecias estão se cumprindo a olho nu e nós estamos adormecidos. O capítulo 35 a 37 fala exatamente do retorno de Israel à sua terra. Os judeus ficaram por quase 2000 anos longe da terra. Durante esse período, nenhum outro povo fez com que a terra produzisse. A terra só voltou a produzir depois que os judeus retornaram para lá. É uma profecia cumprida em nosso tempo. Vamos ler Ezequiel 36, verso 8 e 9. Eu vou ler um pouco antes. Vou ler a partir do verso 6. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor,
porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmas. Mas vós, ó montes de Israel, observem aqui, mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Então, por quase 2000 anos, os judeus ficaram longe da terra, e durante esse tempo, nenhum outro povo fez com que a terra produzisse. Mas, em 1948, quando os judeus retornaram para lá, e voltaram a ser nação soberana, voltaram a ser nação independente, a terra começou a produzir. Profecia cumprida. Eles se instalaram lá, eles cresceram, eles se desenvolveram, e é hoje uma das potências mundiais. Cumprimento de profecias, e nós estamos dormindo. No capítulo 38, já os vemos instalados e em segurança na terra prometida. Reviveram o culto a Deus em consequências de pressões externas, mas não houve uma mudança sincera em seu coração. Muitas vezes, eles se voltam em meio a duras provações, mas passada a crise, esquecem-se completamente de Deus. Quando esta história se inicia, o mundo se acha convulsionado por grandes tumultos. Já houve 6 flagelos. Então, aqui começa-se a entrar, então, no período da grande tribulação. Já houve 6 flagelos, e as nações encontram-se em estado desesperador. Neste tempo, somente a Palestina goza de prosperidade, mas o anticristo não pode permitir tal coisa. Após a ocorrência das pragas, dos flagelos, as nações estarão todas necessitadas, enquanto que a Palestina gozará de grande abundância. Então o anticristo tentará tomar a terra, o que colocará o mundo em pé de guerra. Todos os países se levantarão contra Israel. Então, durante a grande tribulação, as nações ficarão privadas dos recursos mais básicos: pão, água. Ao passo que na Palestina, em Israel, eles vão gozar de prosperidade. Então, as nações vão se voltar contra Israel. O anticristo vai usar essa motivação para mobilizar as nações para irem contra Israel. Zacarias 14:2 diz assim: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. O anticristo tentará realizar seu objetivo de aniquilar os judeus antes dele ser detido. Satanás sabe que tem pouco tempo. E isto não é apenas uma guerra entre os judeus e o anticristo, é a tentativa final de Satanás para reter a posse da terra. É por esta razão que este movimento é objeto de tanta profecia. Gog de Magog, este é um nome aplicado ao arqui-inimigo de Deus, mas conforme está escrito, ele será derrotado por ocasião da volta de Cristo. Em resumo, então, como resultado direto da destruição de Gog e os seus exércitos, as seguintes coisas acontecem, ficando bastante claro que Gog é o anticristo. Por que eu vou trazer isto? Por que eu trago isso? Vamos ler aqui, vamos pincelar aqui alguns versículos do capítulo 39 de Ezequiel. Então, esse capítulo, ele nos traz algumas evidências, ficando muito bem claro que Gog é o anticristo. E por que é que eu digo isso? É porque há uma teoria
há uma tese de que antes da manifestação do anticristo, haverá uma invasão a Israel através de Gog. Ou seja, há uma suposição aí de que Gog seja uma invasão russa. Entende-se que Gog seja uma invasão russa com alguns países ao norte do povo de Israel. Mas fica bem claro nesse texto e em muitos outros textos que Gog é o anticristo. Ezequiel 39, verso 7. Diz assim: eu vou ler do verso 1 para ficar mais claro. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte. Norte de quem? Norte de Israel. Ou seja, ao norte do povo de Israel, nós temos a Turquia, a Síria e o Irã. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte, e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. A toda a espécie de aves de rapina, e aos animais do campo, eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor. Meterei fogo em Magog, e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Verso 7. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Só nesse verso aqui, há 3 evidências de que Gog é o anticristo. Primeiro, depois de Gog, o nome de Deus nunca mais será blasfemado. E nós bem sabemos que o anticristo é um rebelde, é um inimigo de Deus, é um blasfemador. Ele vai proferir blasfêmias contra Deus. E o texto diz que depois que Gog é vencido, é destruído, o nome de Deus nunca mais seria profanado. Portanto, fica claro que Gog é o último inimigo de Deus, é o anticristo. Não tem cabimento pensar que Gog seria uma invasão russa e depois de Gog haveria a revelação do anticristo. Por quê? Porque depois de Gog, nunca mais o nome de Deus seria blasfemado. Outra evidência. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor. As nações terão conhecimento de Deus. As nações conhecerão a Deus depois deste conflito final. Amém? Terceira evidência. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. A expressão o Santo em Israel não aparece em nenhum texto bíblico, a não ser nesse texto aqui. Santo em Israel. Ao passo que a expressão Santo de Israel aparece 31 vezes. Eu não vou ler aqui os textos todos, mas eu quero fazer referência apenas a um texto. Isaías 43, verso 3. Diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus,
o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Então, assim como nesse texto, a expressão Santo de Israel aparece mais 30 vezes. Mas a expressão o Santo em Israel não aparece em nenhum lugar, a não ser nesse texto. Isto é, o Senhor não é meramente o Santo de Israel, mas neste conflito, Ele vai estar presente, Ele vai estar na terra, o Santo em Israel. Isto é, Jesus Cristo retornará nesse conflito, os seus pés tocarão o solo, Ele vai estar presente por ocasião da derrota, da destruição de Gog e os seus exércitos. Então esta é mais uma evidência de que Gog é o anticristo. Verso 22, diz assim: desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Esta é mais uma evidência. A partir deste conflito, Israel conhecerá a Deus, porque o Senhor Jesus vai se revelar a eles. Eles saberão de fato e reconhecerão que Jesus Cristo é o Messias, o Santo em Israel. Verso 25 a 28. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-los dentre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade, perante muitas nações, saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro, entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Então, Israel voltará, os que foram levados em cativeiro, os que foram dispersos por ocasião da invasão das tropas do anticristo, eles voltarão para a sua terra. Amém? Os dispersos, os cativos de Israel serão entregues. Verso 26, Israel habitará com segurança em sua terra eternamente. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Verso 29, Deus derramará o seu espírito sobre Israel. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então esta é mais uma evidência de que Gog é o anticristo. Assim como em Apocalipse, Ezequiel descreve o triunfo de Cristo sobre Gog, verso 17 ao 20. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura, até vos fartardes, e bebereis o sangue, até vos embriagardes. À minha mesa, vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valente e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Observe que esse texto, ele descreve o mesmo conteúdo de Apocalipse 19. Isto é, Ezequiel tem a mesma visão deste conflito final, em que Gog, que é a besta, será derrotado, será destruído. Ezequiel 38, 17, Deus declara diretamente que Gog é o anticristo.
Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que eu te faria vir contra eles? Então Deus declara de maneira muito clara, muito evidente, que Gog é o anticristo. Agora, outro profeta que teve essa mesma revelação com respeito a este conflito final. Daniel, capítulo 11, do verso 36 a 45. Daniel 11, 36 a 45. Esse capítulo aqui, ele retrata o Império Grego, que foi o Império de Bronze, na sua fase final. Na fase final, a Grécia termina com o reino dividido, o reino norte e o reino sul. Então, até o verso 35, já se cumpriu historicamente, quando Antíoco Epífanes, ele é derrotado pelos macabeus. Do verso 36, é um cumprimento ainda futuro, com respeito ao anticristo. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Israel. Ou seja, o que fica bem claro aqui é que o governo do anticristo não será absoluto. Verso 42. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado. Isto é, ele viverá sempre em conflito, haverá sempre oposição ao anticristo. E sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Verso 45. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Aqui, Daniel, falando acerca desse conflito final, ele nos traz um detalhe de como o anticristo vai invadir Israel. Há uma outra versão que diz assim: armará as tendas do seu palácio entre o mar grande. Nós bem sabemos que o mar grande é o mar Mediterrâneo. Ele está aqui. Então diz que ele armará as suas tendas palacianas entre o mar grande e o Monte Santo. Isto é, as suas tropas ficarão acampadas entre o mar Mediterrâneo e Jerusalém. E é a partir daí que o anticristo vai invadir Jerusalém. E isto acontece nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Mas como diz o texto,
Armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Amém? Ele será destruído pela volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? O quarto profeta é Miqueias, capítulo 5, 2 a 6. Diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Ele quem? O Messias, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele. Quem é ele? O Messias. Será ele engrandecido até aos confins da terra. Fala do seu reino. O seu reino, diferentemente de qualquer reino humano, será um reino de controle absoluto sobre a terra. Cristo vai estabelecer o seu reino sobre cada porção de terra. Verso 5. Este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra. A Assíria hoje, ela não existe. Mas essa região que foi ocupada pela Assíria, hoje, ela está sendo ocupada pela Turquia, pela Síria e pelo Iraque. Então, provavelmente, o anticristo virá dessa base geográfica. Como disse Ezequiel, virá da banda do norte. Então, provavelmente, ele virá da Turquia, da Síria ou Iraque. Este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios. Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria à espada e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim, nos livrará da Síria. Isto é, assim ele, o Messias, aquele que veio de Judá, aquele que nasceu em Judá, aquele que vai reinar sobre Israel, assim ele nos livrará da Assíria, ou do assírio, que é o anticristo, quando esta ou este vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Então aqui é mais uma referência a este conflito final e nos traz um detalhe sobre a identidade de quem será o anticristo. Ele virá da Assíria, que hoje é ocupado pelo Iraque, Turquia ou Irã. Mas ele será derrotado. O último texto, então, Zacarias 14, de 1 a 13. Pastor Luiz Augusto, posso passar um pouquinho? Zacarias 14, de 1 a 13. Este aqui é mais um profeta que traz mais detalhes sobre esse conflito final. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Isto é uma clara referência ao que vai acontecer, é uma clara referência à mobilização das nações contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, sairá o Senhor e pelejará contra essas nações,
como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras. Isso nos faz lembrar alguma coisa? Há algum texto que nos faz lembrar? O que é que diz Atos 1:10? Quando o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, apareceram 2 varões vestidos de branco e disseram: varões de Galileus, este mesmo Jesus que o viste subir, do mesmo modo ele voltará. E aonde que eles estavam? Exatamente no Monte das Oliveiras. Ele voltará e vai tocar no Monte das Oliveiras. Exatamente durante esse conflito em que o povo de Israel estará quase sendo destruído. E ele voltará. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Cristo volta com a sua noiva, Cristo volta com os santos. Verso 6: acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba-Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Verso 12. Mais um detalhe do que vai acontecer nesse conflito final. Verso 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. 2 pontos. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Isto é, todos aqueles que estiverem reunidos nessa batalha contra o cordeiro que vem, eles serão literalmente pulverizados. As pessoas vão virar pó, serão pulverizados. 13. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Haverá confusão entre eles. Eles vão se matar. Eles vão atacar uns aos outros. E será uma carnificina sem precedente na história. Muito sangue derramado. Conclusão. Como bem citou o apóstolo Paulo, o anticristo será morto com o sopro da boca do Senhor e será destruído pela manifestação da sua vinda. E como também escreveu o apóstolo João, será também destruído o seu assistente, o falso profeta. Já Ezequiel diz que Gog será sepultado em Israel. O anticristo, como bem escreveu João,
será lançado vivo no lago de fogo. Isto não significa que ele não morrerá. Paulo afirma que ele será morto. O texto de Apocalipse 19 pode ser compreendido do seguinte modo: o anticristo e o falso profeta serão condenados ao lago de fogo sem participarem do julgamento do grande trono branco, o que não significa que não morrerão. Esse é um dos textos que as pessoas usam para dizer que Gog não é o anticristo, porque Gog será morto, será sepultado, e o anticristo, segundo essa visão, não morrerá. Mas o fato deles serem lançados vivos no lago de fogo não significa que não morrerão. Paulo afirma que o anticristo será morto, e a Bíblia não traz contradição. O que significa então a expressão que eles serão lançados vivos no lago de fogo? Significa que eles não vão participar do tribunal do grande trono branco. Eles morrerão e irão direto para o lago de fogo. Certo? Eles vão direto sem serem julgados. Quer dizer, não significa que o anticristo não morrerá, porque Paulo vai dizer que o anticristo será destruído pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, Gog, segundo as evidências textuais e bíblicas, Gog é o anticristo, certo? Então, Cristo volta quando for tocada a 7ª trombeta. As nações já vão estar mobilizadas e vão estar concentradas a partir de Armagedon, e a proposta é destruir Israel para impedir o reino de Cristo. Então, nesse momento, Cristo volta e destrói a besta e o falso profeta, e estabelece o seu reino na terra por 1000 anos. Amém? E assim estamos encerrados.